ponto de vista da empresa, a empresa é familiar, está dividida em várias áreas de negócio, mas, portanto, a parte do turismo, onde fazemos olivoturismo, e a parte dos alojamentos. Temos a parte de campo, que era já basicamente os meus antigos cheios de tiro. Temos depois a parte dos produtos, portanto, tudo o que é associado à nossa marca de azeite. E depois temos uma parte muito importante, que é a parte dos serviços. E então, a história da parte dos serviços é esta. Quando eu decidi retomar o negócio em 2008, apesar de tudo, e por não ser nascido na terra, ser um neto da terra, mas não ser nascido na terra, era visto como um outsider. Bom, pronto. Os territórios desfavorecidos, talvez por as pessoas terem ficado abandonadas em coisas que eram essenciais, há alguma resistência cada vez que há novos povoadores. Portanto, uma das barreiras na altura que eu senti foi a dificuldade de poder ter apoio para tudo o que era prestação de serviços. Em tudo. Desde coisas simples no campo, desde uma plantação, uma desmatação, a colheita de azeitona, whatever. Tudo era um problema. Então, olhando para isso como uma oportunidade e também dando o exemplo, desde o primeiro dia que permiti que o nosso lagar de azeite pudesse trabalhar diariamente com dois tipos de azeitona. Um, que é a minha azeitona dos meus olivais, e outra que é a azeitona de clientes que pagam em dinheiro para ter 100% do azeite da azeitona deles. Ou seja, trazem a azeitona e nós cobramos a prestação do serviço de moeda da azeitona para que eles tenham o seu próprio azeite. Mas exatamente o azeite deles. Nós não misturamos azeitonas, não é uma cooperativa, não ficamos com o azeite deles, maquinho, cobramos o serviço. Isto serviu para já permitir às pessoas que tenham o próprio azeite e que sejam embaixadores desta cultura e desta forma de ser do olival tradicional e de que o olival que está condenado a desaparecer, infelizmente, vale a pena investir nele e vale a pena levar azeite do olival tradicional para Lisboa, para os amigos, para os primos, etc. e espalhar a palavra. Pronto. Depois, temos conseguido também fomentar a criação de marcas que trabalham o azeite da azeitona galega. Hoje em dia, se formos ao supermercado, convido-o a fazer isso, encontrará uma nova variedade galega, nós e o Esporão. Mais ninguém. Tudo o resto são azeites ou lotes de azeite provenientes de olivais ou intensivos ou super intensivos. E deveria ser o contrário, porque antigamente era o que havia. Era a galega e a cordeville e nós não nos devíamos abandonar, mas de facto, sim. E portanto, se eu não der a oportunidade às pessoas que têm azeitona, por muito pouca que seja, não tem que ser não é, os restos, não é, reis para terem milhares de hectares, não, podem ter meio hectare e podem ter 20 oliveiras ou 30, colhem a azeitona, trazem ao lagar e nós fazemos a transformação, depois as pessoas vêm buscar o azeite delas em depósito, muitas delas trazem as medidas de azeite antigas, de família, etc., onde guardam todos os anos o azeite e levam o azeite para casa para poder depois partilhar disso com a sua família. Uma vez mais, como falei há bocado e como expliquei há bocado, estamos sempre a falar de azeites naturais, quer dizer, o fruto que está virgem, sem qualquer tipo de tratamento ou adubagem, o que quer que seja, e pronto, é alimento próprio, produzido das próprias árvores, a utilização da nossa maquinaria, que também é algo que está condenado a desaparecer. Por exemplo, nos últimos 5 anos, todas as unidades industriais de produção de azeite que apareceram aqui num raio de 50 km são todas super, mega industriais e quando são super, mega industriais precisam ter tudo, muita azeitona em quantidade. E para ter muita azeitona em quantidade precisam de olivais super intensivos ou olivais intensivos. O próprio layout das fábricas está desenhado nesse sentido. Nós, para podermos trabalhar como trabalhamos, portanto, à maquia, fazendo serviços e de pequenas quantidades, temos um layout de fábrica que foi pensado e desenhado nesse sentido de termos máquinas pequenas porque trabalhamos com pouca quantidade e que é para garantirmos que damos a qualidade que as pessoas querem, mas isto é algo que se fazia antigamente, já do tempo do meu avô, e que nós mantivemos
na mesma lógica. Claro que antigamente, sim, a maquia era cobrada em azeite e o lagar ficava com o azeite que depois revendia. Desde que eu assumi as coisas com a fábrica nova, sempre foi pago em dinheiro, porque são duas coisas que eu não quero misturar. Uma coisa é a marca, o azeite Castelo Marvão, que são lotes de azeite, são azeitonas que eu trato elas no ano passado. Por aquilo que pareça, eu agora já estou a pensar no azeite do próximo ano. E estamos em dezembro de 2024, eu já estou a pensar nos azeites de 2025, porque agora é que se tem que começar a trabalhar, não é? Portanto, a nova azeitona que vai nascer em abril, maio, agora é que se tem que começar a pensar, ir aos olivais, sentir o que é que estas árvores têm, o que é que faz falta aqui, o que é que está a competir com a árvore. São silvas, são rebentos, e temos aqui os animais, não metemos, vamos lavrar, isto não lavramos, como é que é? Está permeável a terra, não está, está dura, não está? O que é que encontramos? Se encontramos gestas, encontramos plantas que nos revelam que a acidez da terra está, o que é que se passa? Que bloqueios é que isto pode ter para as árvores não crescerem ou para não estarem? Estão muito enxamiçadas pelo meio, a poda foi mal feita, não se desenvolveram, não estão aquele verde garrafa, agarramos, dobro-as para ver se elas estão com aquela elasticidade. Agora é que é fundamental, nós percebemos o que é que vai acontecer, porque agora ainda podemos fazer qualquer coisa, depois mais tarde já não é possível. Mas isto são técnicas antigas, devagarinho vamos potenciando este ouro líquido que temos aqui em Marvão e que distinguiu esta região durante muito tempo e acho que também tem que distinguir, ela vai ser cada vez mais conhecida pelos azeites que se produzem cá e pelos vinhos que se produzem cá.